Eita, Lelê, o Bora Mulher dessa semana vai trazer para você muita autoestima, harmonização facial. Nós vamos trazer todo o desbloqueio que tem aí na sua mente, que te impede de trazer essa beleza maravilhosa, elevar mais a sua beleza com a doutora Kátia Onofre, que vai nos trazer muitos segredos, inclusive de algo que eu sou muito apaixonada, que é a ozonioterapia, que já salvou a minha vida, inclusive. Vai trazer muitos assuntos impactantes e revelar muito aqui da beleza da mulher brasileira, que eu adoro, e principalmente sem trazer excessos. Né, doutora? Com certeza. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer poder falar sobre algo que a gente vibra todos os dias, que é uma beleza que vem de dentro para fora, né? Uma beleza de chegar nesse lugar aqui como eu cheguei agora e já sentir que a energia é alta e que pessoas e mulheres aqui se animam, né? E se apoiam para discutir coisas e assuntos importantes, assim como os cuidados que a gente pode ter com o rosto, com a pele, com o corpo, com a alma, com o espírito, com a autoestima e com todo o resto. Com tudo, e eu tô super feliz com esse tema, porque o belo é maravilhoso. E eu tô com as minhas queridas Bruna Justus e Carla Tenório, que tem cada uma dentro da sua beleza e que tem uma preocupação muito séria com a sua autoimagem. Estou muito feliz de você estar aqui conosco hoje. Eu quero começar falando com a Carla Tenório sobre como desbloquear alguém para que a doutora consiga estar muito mais confortável, como trabalhar a mente dessa pessoa antes de chegar em um consultório como o da doutora Kátia Onofre. É interessante, né? Primeiro, um prazer estar aqui de novo, com as cheirosas da Daisy, para a gente é sempre uma alegria estarmos aqui nessa temporada. E a Kátia, ela faz um trabalho voltado, logicamente, para a beleza exterior, mas eu acredito que 100% das pacientes que chegam para ela, chegam com uma questão emocional. Do tipo, eu não estou feliz com determinado ponto, você me corrige se eu estiver equivocada, mas por conta disso ou daquilo. E hoje, você saber que você tem tecnologia, que você tem avanços na área dela, para poder proporcionar para esse indivíduo uma alteração que vai lhe fazer de volta, se sentir bem, né? Se sentir bem com a sua própria imagem, porque você passa por transformações da infância para a juventude, para a fase adulta, e essas transformações não necessariamente fazem você ficar bem com o seu corpo, porque eventualmente você fica um pouco desengonçada na adolescência. Eu me sentia desengonçada, né? Uma parte crescia mais, outra menos. Quem nunca? Quem nunca? E aí quando você chega num consultório de uma pessoa que tem toda a bagagem dela e experiência, acredito que o primeiro acolhimento seja esse, o emocional. E quando você fala em desbloqueio, é nesse sentido. Primeiro, bora se conhecer e ver quem você é de verdade, por que fase você está passando, para que a gente consiga entender que modificações são importantes para se fazer, quais a gente pode adiar, quais dizem respeito à fase mesmo que você vive, portanto, ela não é uma imagem definitiva sobre você. É da tua fase. Então, eu acho que ela deve ter esse olhar, acredito que ela deve trabalhar com essa questão emocional muito mais do que a questão física que vem depois. Eu acho que quando você pensa num protocolo para modificar qualquer coisa no consultório, eu falo pela minha área, antes de a gente dizer para a pessoa, serão X sessões que você vai passar comigo, é escutar essa pessoa. E ela vai trazer conteúdos de ordem emocional, sim. E a partir daí a gente vai organizar esses pensamentos e ver o que é viável e o que não é. Acredito que antes de você realizar qualquer procedimento, é isso que você pondera, não? Com certeza, é reconhecer essa pessoa dentro de quem ela é, para ela saber o que ela precisa. Porque eu brinco, né? Hoje eu quero não só harmonizar pessoas, mas harmonizar harmonizadores que vendam essa consciência dentro do consultório. Porque eu preciso ser o especialista que valida esse desejo. Se ele for um devaneio, cabe ao especialista trazer essa pessoa, eu brinco, não só botar ela na casinha, mas fazer até o mapa para ela ir voltando para essa casinha onde ela se olha no espelho e realmente nota avanços que podem fazer parte de um tratamento. Então, quando eu coloco a beleza na linha do cuidado, na linha do que o melhor eu posso fazer por mim, porque eu mereço e porque eu já sei quem eu sou, tudo faz mais sentido. Então, a validação do especialista e a sensibilidade que esse injetor precisa ter, e isso tem que ser matéria de curso de harmonização. Sem dúvida. Porque não há condição de eu tocar um outro ser humano, né? Fala, quando eu toco uma outra pessoa, isso vira uma expressão de arte que tem a ver com ciência, com saúde, com perigos e com consequências que têm que ser discutidas pelo especialista. Para que isso tudo seja um desejo congruente com a naturalidade de fazer o melhor por mim.
não a distorção de lutar contra algo que eu preciso transformar a todo custo. Essa delicadeza, quando não bem modulada, leva aos excessos que às vezes acabam afastando a pessoa de algo que pode ser muito maravilhoso, assim como eu recebo viúvas que vêm por indicação do seu psicólogo, do seu psiquiatra, do seu grupo de apoio, dos seus maridos, porque estão querendo ressignificar um momento das suas vidas, de acordo com as suas fases. Mães que tiveram suas entregas ali para suas famílias por muito tempo e agora... Não, agora... Tá na hora de eu olhar para mim. Agora tá na hora de você olhar para você, sim. Vamos parar de gastar com todo mundo um pouquinho, porque sim, demanda investimento, demanda pós-operatório, mas vai fazer você se olhar no espelho. Hoje a gente tem uma mente muito mais transcendente em idade do que era antigamente. Né? Hoje a gente, eu tô com 44 anos, eu acho que eu ainda tenho 1000 voltas ao mundo para dar, 1000 negócios para começar. Isso. Hoje a mulher de 40, 50, ela tá se redescobrindo. E talvez ter uma significância e uma relevância maior dos seus potenciais belos atrai para o seu mercado com legitimidade. Então, é uma bagunça que vai fazendo sentido se a gente tiver um pouquinho de empatia pelo próximo. Na verdade, quando eu ouço você falar, eu vejo você dizer para essa mulher, primeiro, você precisa se aceitar. Com certeza. Se respeitar e fazer de você como prioridade. Sim. Você não veio aqui só por causa da falta ou por causa de uma dor. Você veio porque você começou um belo caminho que é de olhar para você, autoaceitação, né? E de olhar para você. Isso, meninas, é incrível. É trazer despertamento da alma, da mente, né? Sim. Do espírito, para que o corpo responda aqui fora. Com certeza. E o que eu fico mais apaixonada é que eu olho dentro dos seus olhos e eu vejo que você tem paixão por mudar a vida de pessoas. E isso, para mim, é o que mais importa nesse sofá. É trazer pessoas que tenham essa necessidade, de fato, de mudar a vida e trazer com que a vida de dentro venha para fora. Eu brinco que é uma missão, é uma missão que vira obsessão, né, quase. Isso. Quase isso. E a Bruna tem uma fala que eu adoro, que ela diz assim, não negue o óbvio. E é mais ou menos isso que você começou a falar aqui, Kátia. E eu quero que a Bruna fale sobre isso, não negar o óbvio, para tomar a decisão de que é o seu tempo, agora é o modo da execução do cuidado com você mesma. Sim, com certeza. E nesse caso, cabe tanto o não negue o óbvio, quanto o você também importa. Isso. Né? Nessa questão da maternidade, passei por isso também, por 2 vezes. E não negar o óbvio, ele é muito no sentido de olha para você e olha para sua vida, olha para dentro de você. E tantas vezes a gente busca, as meninas que estão em casa, algumas vão se identificar, a gente busca um procedimento estético ou a gente busca alguma coisa para a gente fingir que a gente é uma outra pessoa. Pra gente, né, indo nessa linha do que a gente já conversou aqui, pra gente negar o óbvio de que algo tá doendo, de que algo não tá legal, de que eu não me amo, eu não me aceito como eu sou, eu acho que eu sou um erro, eu acho que Deus errou comigo, eu acho que tá tudo errado, eu acho que meu olho é grande demais ou é pequeno demais, meu nariz é torto demais, minha boca é pequena demais. E não. Não, e esse quadro vem para um insight de dizer, meu amor, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual é a sua ancestralidade, pelo amor de Deus. Isso. Vamos atrás do tamanho da cabeça em referência ao tamanho do olho, mas vamos encontrar uma linha de descendência que te faça orgulho. Você não precisa mudar tudo. E quando a gente para de negar o óbvio, cara, eu sou assim. Pronto. E tá tudo bem. E não é o eu sou assim, eu vou continuar assim. Droga. Não é. Eu sou assim, eu posso me amar como eu sou. E graças a Deus tem uma tecnologia maravilhosa que me permite, né? Que me permite potencializar alguma coisa que eu gosto, ou dar uma disfarçadinha em alguma coisa que eu não gosto, realçar a minha beleza de alguma forma. Porque também eu vejo muito que hoje em dia existem pessoas que estão muito Ctrl-C, Ctrl-V. Só tá bonita a harmonização se for todo mundo com aquele bocão enorme, com a cara toda parada e tal. E não, as mulheres estão perdendo a identidade delas. Sim. Então é isso, não negue o óbvio. Quem é você? Sim. O que você quer esconder e por que você quer esconder o que você quer esconder? É alguma dor que você está querendo afastar de você, apagar, fingir que não existe? Quantas vezes a gente vê pessoas que querem fingir que alguma coisa não está acontecendo, usando uma roupa ou fazendo um procedimento, fazendo uma cirurgia. Sim.
mudando completamente quem elas são, a imagem delas. E, de novo, eu sou super a favor, tá? De harmonização facial. Eu adoro. Adoro. Tô precisando renovar aqui, inclusive. Eu adoro. Mas eu não sou a favor no intuito de você negar o óbvio. Nem eu. Fugir de ser quem você é. E Mudar de se sua olhar. identidade. Então, poxa, como a Carla começou falando, vamos potencializar, né? Usar, de repente, essas ferramentas que existem hoje para que a gente potencialize, para que a gente se sinta ainda melhor, a nossa estima fique ainda mais elevada, mas que a gente entenda que não é isso que vai nos fazer felizes. Não, tem limites, né? Existem Também. limites, Eu acho que justamente. limites, muito bem, como você comentou, pontuar em que fase, e não só a fase, mas em que estação dessa fase a pessoa está. Porque até na própria fase ela vai oscilar entre estações que vão demandar um pouco mais de feiura ou de belezura dentro da sua vida. Então, né, doutora, vai sair? Eu, não, te falaram que ia sair? Não, amor, sair não sai, melhora. Faz sentido você investir isso e isso para isso melhorar? Porque se eu fizer sumir, vai ficar feio. Não vai ser você. Não vai ser você. Você vai acabar perdendo as linhas da sua idade, da sua maturidade. Então tem de tudo que você passou. Tem muito de validar o que essa pessoa está olhando para ela mesma. E o exercício dela se olhar no espelho e identificar alguma coisa, não necessariamente faz com que ela tenha que transformar aquilo em outra coisa. Existe, doutora, pessoas que querem apagar a sua história? Chega muita Sim. gente, assim, a demanda é Sim, muito alta? Não é muito alta. Não, talvez não no meu consultório. Eu tenho hoje uma linha de identificação com as pacientes, né? Minhas panteras são gatinhas que gostam de estar ali sempre. Ai, gente, eu tenho dentro cheirosa, do ela seu- tem pantera. Eu tenho Ai, adoro. Eu gosto. Porque toda gatinha, né? Eu falo, tem a gatinha, tem a panterinha do mato, que não aparece muito, tem aquela exibidona que eu já gosto. Sim. Mas todas, nenhuma delas vai ter vergonha das suas marcas, uma não confere a lista com a outra, se a sua é mais comprida, são fases que Eu a gente acho tem. isso maravilhoso. Né? Ninguém vê uma leoa escondendo a cicatriz, ela é toda cheia de coisa e aquilo faz parte da beleza natural Eu acho do isso que é um maravilhoso. felino poderoso. Então eu identifico mesmo isso com... Eu ainda brinco que não tem gênero, né? Mas é óbvio, o meu público, a maior parte dele é 80% feminino. E essa identificação com você se colocar na fase em que essas marcas fazem sentido, né? Você não precisa apagar todas essas marcas para estar jovem. Jovem é um estado de espírito. Sim, e o que eu acho fantástico também dentro do seu trabalho é que você traz a saúde, né? Você tem a forma preventiva, você também a saúde. Quando eu li lá no seu currículo que você era ozonioterapeuta, Graças a e Deus. foi assim, uma desbravadora dentro da harmonização, eu falei, que mulher corajosa. E como ela ama tanto o trabalho dela que está trazendo junto com a harmonização, que não é só beleza, é também saúde, para uma recuperação mais rápida, de uma forma preventiva, é tratar antes de fazer a harmonização. Eu achei isso fantástico. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu nem posso, se eu começar a falar muito de ozonoterapia, eu até me emociono, porque de verdade foi assim, algo que deslanchou a minha carreira na estética e que também me posicionou como não vou dizer uma desbravadora, mas durante a pandemia as pessoas tinham pouquíssima informação sobre o que elas podiam fazer com a saúde delas. Sim. E eu passava de segunda a quinta-feira com cursos online de 8 da manhã a 8 da noite, turmas atrás de turmas. Eu formei mais de 250 habilitados em ozonoterapia durante a pandemia, porque as pessoas me ligavam desesperadas por informação, que é a relevância sobre o quanto eu me preocupar com a minha saúde vai fazer com que eu fique saudável realmente. Sim, exatamente. Então, né, cuidados que fazem as pessoas olharem para elas de verdade, não só que produto que eu coloco. Eu falo, como é que você está dormindo? Exatamente. Que creme que eu passo? Você está comendo o quê, meu bem? Isso. Então, com o ozônio, eu falo que não tem momento em que a pessoa presta mais atenção na saúde que quando ela quer ficar bonita. Então, usar esse gancho foi uma estratégia que acabou enaltecendo o ozônio na minha vida. Eu não sou uma grande cientista, muito obrigada pelos elogios, mas hoje eu me considero muito mais uma comunicadora da técnica. Uau. E isso sim foi um desbravar para muitas pessoas que puderam ajudar seus familiares e muito além da estética. Isso caminhou pelo Brasil e foi ganhando mais força até hoje a gente ter, graças a Deus, a terapia legalizada pela medicina, legalizada pela Anvisa com algumas questões, mas assim, a gente avançou com isso durante esses 4 anos. Mas sim, fazemos terapia integrativa também
E é muito importante olhar para esse paciente e mostrar para ele que as escolhas que ele faz todos os dias também colaboram para ele ficar bonito. Colaboram e ajudam também na durabilidade do investimento que você fez em você, tô certa, Kátia? Porque veja, você vai fazer um investimento, você vai fazer uma intervenção no teu rosto, por exemplo. Se os seus pilares de autocuidado estiverem pendendo para lá e para cá, você não estiver fazendo o básico bem feito, quer se hidratar corretamente, dormir corretamente, ter uma ingesta adequada de alimentação. Se você é datada a vícios ou qualquer outra coisa, o que vai acontecer? Você vai encurtar o período de durabilidade e você, em suma, não tem saúde. É tudo muito plástico, é tudo muito periférico. E o que estávamos aqui pontuando, tanto eu quanto o Bruno, é isso. Primeiro, você tem que olhar para você, exatamente quem você é. A partir daí, sim, você vai ter um direcionamento correto do que pretende fazer com o teu rosto ou com o teu corpo. Mas você está trabalhando a autoescuta antes de tudo e observando quais são esses pilares que você ainda não equilibrou em você? Pilar físico, mental, social e espiritual, que são os que eu sempre trago aqui no programa. Você precisa se olhar fisicamente, você precisa se olhar emocionalmente, mentalmente. Precisa manter uma rede social saudável. Você precisa também cuidar da sua fé, da sua espiritualidade. Então, em suma, a gente desmembra tanta coisa. E no cuidado físico, que é o que eu acredito que... Eu não fiz consulta ainda com a Kátia. Mas farei. Vou pegar ela Mas farei, porque eu já disse algumas coisas para as meninas em off do que eu nunca fiz da harmonização, mas penso no futuro breve fazer alguma coisa. Primeira coisa, eu tenho de cuidar da minha lição de casa. Então, eu estou todos os dias pensando, a minha garrafinha está ali, ó, no bastidor. Sempre pensando na hidratação, na alimentação, no meu treino diário, pensando na maneira como eu alimento as minhas emoções e como eu trabalho as minhas questões também, porque não somos imunes às questões emocionais só porque trabalhamos com saúde mental. Nós também temos as nossas questões para cuidar. A lição de casa está bem feita? Eu tenho certeza que quando eu for lá no consultório da Kátia, eu vou realçar isso. Na parte externa, né? Que a lição de casa está sendo bem feita. Eu acho que esse é o caminho, né, Kátia? Esse é o caminho eu uso um termo que é consciência fisiológica. Se a pessoa não tiver consciência fisiológica, começando pela harmonização da sua autoestima, em que eu posiciono ela que existem limites e óbvios que não podem ser negados nem escondidos para sempre. Eles vão ter que ser ressignificados. Eu sei que essa palavra está em alta. Mas eu adoro. Mas é porque é isso, né? É a palavra da minha vida. Pra gente fazer, né, o bora. É isso, mas agora o que eu vou fazer com isso? Não negue o óbvio e não fique sentada em cima dele também, né? Bora, se mexe. Vamos fazer alguma coisa. Sabe que, antes de passar para a Bruna, eu quero testemunhar algo sobre o ozônio. O ozônio salvou a minha vida. Até já comentei aqui nos bastidores com a Kátia. Na pandemia, eu tive Covid 4 vezes. E na última vez que eu tive Covid, eu pensei que, de fato, naquele momento eu ia ver Jesus. Uau. E depois que eu saí do hospital, eu fui fazer um tratamento... E eu comecei a fazer ozônio retal, eu perdi quase todo o meu cabelo, então eu fazia aplicações de ozônio no couro cabeludo e foi o que me trouxe de volta à vida. É oxigênio, né? E me trouxe de volta, literalmente, me trouxe o respirar da vida. E aí me fez pensar em muitas coisas, viu? Assim, como estar aberta para o novo, como não ser preconceituosa com o novo, porque se eu fosse parar para ouvir o que diziam do ozônio naquele momento, eu não teria feito o tratamento. Mas eu queria tanto viver, que é a coisa de você querer fazer alguma coisa por você. Eu queria tanto viver, queria tanto ter meu cabelo de volta, ter saúde de volta, ter minha memória de volta, que eu falei... Vou fazer esse tratamento. E era muito estranho, né? Você deitar numa maca, uma pessoa fazer um ozônio retal em você que você nem conhecia. Tem tabus envolvidos. Também não usa só essas formas de administração. Tem várias formas. Essa, por acaso, é mais segura e é a única que é aprovada para criança. Olha que legal. Exatamente, pra você ter uma ideia. Exatamente. Então, tem técnicas, tabus e questões que podem ficar mais ou menos confortáveis de acordo com a terapia ser relevante, científica e organizada. Então, proibir com tabus só trouxe para o Brasil uma involução e um motivo de piada no mundo todo, onde, por exemplo, eu me formei na Espanha e eles falam, mas como assim? As coisas estão andando ainda assim no seu país e agora não mais. Então, agora que a gente avança, porque, claro, vão haver em todas as profissões, na minha, na sua, charlatões e pessoas apaixonadas pela ciência. E por ela ser tão maravilhosa, às vezes esses caminhos se confundem, mas eu acho que a evolução é estudo, comprovações científicas, porque clinicamente você é uma testemunha, eu sou também, do tanto de coisa que ele pode fazer. A estética é a perfumaria do que o ozônio pode fazer, né? O sistêmico,
trazer do puro oxigênio. Tem algumas culturas no mundo que é chamado sopro de Deus, ozônio. Sim, eu já ouvi Por quê? Porque na verdade é um oxigênio com 3 átomos ao invés de 2. Ozônio é só isso. Só, mas nada. Então não dá para patentear, não dá para pegar para o meu laboratório e tudo isso acaba criando essa imposição de que ele não pode, que ele é tóxico. E eu queria fazer uma pergunta. E não é. Do básico, do zero, para um leigo. Certo. Quais são os benefícios do ozônio e como ele pode ser usado? Para que serve o ozônio? Essa é uma pergunta complexa, né? Para tudo. Para tudo, porque ele literalmente é até menosprezado como uma panaceia. Que é, o que é panaceia? Panaceia era uma deusa grega que cuidava de todas as doenças. Então, quando a gente fala assim, tal produto é panaceia, teoricamente isso é tido como não é um elogio na medicina. Mas no ozônio isso se enquadra um pouco, porque ele é imagina uma oxigenação potente e revitalizadora para uma célula que está doente. Em que situação isso não é positivo? Uau. Em todas. Então, para um paciente que está passando por quimioterapia, é aquele que dá um gás para ele conseguir, literalmente um gás, para ele conseguir continuar fazendo a quimioterapia, mas ele não vai curar o câncer do paciente. Tá. Então, quando eu falo que o ozônio cura o câncer, eu sou charlatã. Mas quando eu falo que ele é uma terapia oxigenativa maravilhosa para manutenção de saúde, enquanto esse paciente vai sobreviver ao câncer, porque ele deu conta da quimioterapia, porque a saúde dele foi elevada pelo sistêmico que ele traz. Ele é um metabolizador que traz equilíbrio para o corpo. Isso. Por isso tão potente disso, na Covid. Eu nem sabia dessa tua história e fiquei tocada aqui. Ele na Covid faz muita diferença, porque era aquela hora em que a pessoa volta. Pronto. Porque era um desequilíbrio da célula, o spin, né, do próprio vírus, que deixa o sistema imune desregulado. Então o ozônio vem fazer calma. Então, ele equilibra as situações inflamatórias, ele é um descontaminante muito potente, 3.022 vezes mais potente que o cloro. Então eu posso descontaminar uma piscina, água, sem cloro, que esse sim é tóxico. Então tem 1000 coisas que ele pode fazer, mas ele é um suporte metabólico. Ele não é cura. Sim. E é por isso que às vezes a medicina acaba pegando uma certa birra, porque ele pode ser vendido como uma cura. E isso é ilegal, isso é criminoso. Isso não é verdade científica, mas a qualidade de vida, às vezes, é mais do que a cura. Exato. Isso foi o que me trouxe, qualidade de vida. Então, ele é um metabolizador, é um potencializador de uma boa vida. Dependendo da situação da doença, ele muitas vezes pode ser que não faça absolutamente nada. E tudo bem. Tudo bem. Mas é legal saber, porque, assim, às vezes tantas pessoas estão passando por tratamentos tão pesados. Não é sobre ficar curada, é sobre ficar bem com a família enquanto eu tenho vida, por exemplo. Exato. Né? E às vezes acabam nem resistindo. E você começou falando até do câncer. Muitas vezes o tratamento do câncer, o próprio câncer, ele é tão destrutivo para a pessoa. Exato. Que a imunidade dela baixa, todo o restante desequilibra. E ela acaba não conseguindo passar por aquele tratamento, né? E olha que importância, uma coisa que às vezes ainda é um pouco de tabu e ainda eu sinto que falta informação. Então, que importante isso aqui, porque olha, a gente estava falando de estética e a gente está falando, volta a falar do quê? De saúde. Saúde. Porque a estética, e o ozônio também pode ser usado na estética, legal. Pode. Mas é a perfumaria, como você disse. Olha isso, a pessoa sobreviver. Olha, ficou arrepiada. O ozônio pode te fazer sobreviver a algo desafiador que está passando na sua vida, um tratamento intenso que está passando na sua vida, e depois vai te deixar mais bonita, mas depois cuida de você, né? Tudo aqui é autocuidado. Sim. Tudo isso é autocuidado. E de dentro? De dentro para fora. É um olhando para algo que às vezes não nos causa, porque eu não vou me incluir nessa, porque eu nunca tive preconceito com o ozônio. Mas que importante as pessoas poderem ouvir e falar assim, peraí, o que é esse preconceito aí? O que estão falando? Troco do que tem essa questão que não é 100% favorável em algumas situações. E buscar informação. Informação. Buscar teoria científica mesmo, trabalho. O que me salvou foi ter ido buscar a informação certa de quem poderia me dar. Não ficar no disse-me-disse pegando algumas coisas lá pela internet. Mas eu fui direto na fonte. E aí, quando eu vi aquele mundo que se abriu para mim de possibilidades, eu falei, é por aqui que eu vou. E eu achei maravilhoso. E hoje eu propago isso, eu falo, não, foi assim, assim que eu vivi. E hoje eu estou aqui, viva, cheia de dieta, Lelê. É isso aí. Porque eu me deixei viver isso, né? E isso é importante. Pode te fazer uma pergunta? Só uma? Pô, eu vim aqui pro monte, como você Eba! Não, pode, vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta. É uma pergunta.
Quantas pessoas hoje têm medo de procurar alguém que faz harmonização facial por causa daquele efeito boneco de plástico? Posso dar o nome de uma pessoa? Não posso dar. Tô perguntando para André Oliveira. Posso? Eu vou defender, eu já até sei quem é. Eu vou defender ela, não faz isso não. Ela é maravilhosa, mas ela trouxe assim uma referência de harmonização. Gente, você já sabe, eu sou louca por ela, né? Em casa. Eu sou louca por ela, porque ela trouxe a harmonização pro mundo. Né? Ela eu trouxe sei. Mas só que as pessoas quando, mas eu não quero pra ficar igual a pessoa, vocês já sabem quem é aí, meninas. E aí, agora ela começou a fazer as coisas certas. Já faz um tempo. E ela agora tá bonita. Ela agora tá bem bonita. Eu acho que assim, a gente sabe de quem a gente tá falando, né? Que estamos falando. Você não sabe? Não, ainda. Bruna, as lendas. Também vamos lá. Vamos lá. Fazer onde é? Conga. Entendeu? Bruna, agora a gente sabe. Agora sabemos. Vamos cantar mais aquela piri. Close nela. Mas acho que isso tá Mas caindo, hoje ela tá né? linda, de fato. Agora ela se encontrou dentro da harmonização. Eu acho assim, eu sempre, né, todo mundo, qualquer lugar que a gente vai, que fala de harmonização, essa abençoada vem no papo. Eu acho, ela é quase uma santa pra gente, né? Porque o fato dela ter trazido esse assunto pra pauta, e se você for olhar, buscar as buscas do Google, ela colocou harmonização no Google. Ela criou o termo harmonização para o Google. Ela relevou isso para que uma profissão hoje empodere a vida de um monte de mulher. Tem aluna minha de 55 anos que está fazendo faculdade agora. Para poder começar a mudar de vida, porque ela vive de harmonização. Hoje eu vou para Arapiraca dar curso de harmonização e tem a Rua da Harmonização em Arapiraca. Olha que demais. Que é no interior do centro do Brasil. Então ela teve esse papel para os injetores. Ela é uma deusa. Por quê? Seja por o bem, não tem propaganda negativa. Não. Né? Tem a popularização de um mercado e aí vamos lá. Uma mulher que trabalhava com bumbum e com a cintura peladinha nos anos 80, de frente para uma televisão extremamente machista, opressora, e que a fazia estar no pico da onda, 80, 82, 85, 89, 90, e foi submetida a toda sorte de ousadia dos cirurgiões plásticos. Então, quem estragou a moça... Não foi harmonização. Entendeu? Gente, começa daí. Nota de esclarecimento. Obrigada. E aí eu tenho um grande amigo meu, que é o Dr. Igor Alves, que é um outro nome também, que a gente, né, já ouvi falar guri muito. Maravilhoso. A gente estava junto em Mendonça agora, na Argentina, num evento da Renova para os 30 maiores injetores do Brasil, e ele estava com a gente. E a gente fala sempre disso, né, que teve esse momento dela, e ele que cuida dela já há um tempo. E é claro que tem situações dentro do que já foi feito na cirurgia plástica que causam uma certa estranheza, mas ela sempre foi uma pessoa que se transformou em outra pessoa. E depois em outra pessoa. Assim como vamos falar de outra que eu adoro e essa eu não deixo falar mal nunca, senão eu saio na mão, que é a Madonna. Que tem hoje o seu rosto, mas quem vai falar que agora ela... São fases. São fases. Também. Né? E o que a pessoa quer com aquele choque que ela está trazendo, as discussões que ela quer colocar em pauta. Então, hoje... Só voltando isso tudo para responder sem musiquinha agora, só pergunta. Tem quem não queira ficar como o exemplo ruim. Eu prefiro dizer que eu prefiro as medrosas do que as impetuosas. Isso, nesse caso sim. Então, as minhas pacientes hoje, se eu for lhe responder a perguntas, existem muitas pessoas que têm medo? Sim, e eu prevaleço que elas permaneçam com medo, porque tem que ter esse medo, tem que ter esse cuidado de para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Eu não quero exagerar, eu quero ser eu mesma, eu quero... tratar isso porque eu estou validando esse envelhecimento que eu quero desacelerar. Hoje os tratamentos são muito para desacelerar a ação do envelhecimento e não necessariamente te colocar com a outra carinha. Sim. Então, mais nesse sentido. Engraçado que nós tocamos nesse assunto com a Andresa Justiniano, que é a nossa maquiadora, que é uma artista maravilhosa, que faz tudo isso aqui. Olha só, que já quero ela também, Lucas. Eu vou pegar ela é maravilhosa. E nós tocamos nesse assunto em não mudar o rosto, e sim trazer à tona a beleza da pessoa. Nós tocamos nesse assunto também com o nosso fotógrafo maravilhoso, que é o João Guilherme, que ele diz que não tratar as fotos, né? Mudar uma coisinha aqui ou ali para poder elevar a beleza da pessoa. Aí vem você sentar nesse mesmo sofá e falar a mesma coisa. Gente, é isso. É validar quem você é de fato.
É trazer o melhor. Quando eu iniciei o programa, meu primeiro vídeo eu falei assim, é extrair o melhor de você, mulher, para você mesma. Essa foi a minha frase. E quando eu vejo que tudo está sendo muito congruente com aquilo que nós propomos a fazer no início do programa, gente, eu tô muito feliz. Muito feliz. E você precisa voltar. Tá bom. Tem muita coisa. Tá vendo, André Oliveira? Por favor, menos de um mês, porque a gente precisa mudar a vida de outras mulheres continuando esse papo. Porque, com certeza, houve agora um gatilho de dizer, eu quero isso pra minha vida também. Eu também posso ser melhor do que eu sou, não mudando quem eu sou, mas trazendo a evolução e realçando aquilo que eu tenho de melhor. Muito e eu tô legal. apaixonada por você. Ah, é? Eu também tô com você. Quer namorar comigo? Estamos. Quero casar com você. Gente, que programa, Obrigada. hein, Bruna? Que maravilhoso. programa. Como falar de amor próprio, autoestima, Saúde. saúde e aceitação faz parte de tudo isso. E o quão belo é a gente poder trazer soluções para as mulheres. Porque às vezes, dentro do não negar o óbvio, às vezes o óbvio negligenciado, né? Tem muito óbvio sendo negligenciado. Cara, se aceita. Primeiro se aceita, depois ama. melhora, se ama, Aí tudo vai fazer se sentido. cuida, Exatamente né? isso. Autoescuta em primeiro lugar e depois você realça o que você quiser. Você é livre para ser a beleza que você quiser. Com certeza. A partir de trabalhar essa autoescuta inicial. E profissionais como ela, que escutam as pessoas antes de decidir o que vai realizar, né? No corpo, no rosto, enfim. É fantástico. Foi muito agregador para nós todas. maravilhoso, Demais. foi Mas eu maravilhoso. quero mais. A A gente gente não pode gravar na Oliveira, sequência? por favor, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importantíssima. Se respeitem, se amam e sejam livres Sim. pra viver. Sejam apaixonadas pela vida, porque só assim você vai ter autocuidado, né? Você vai querer melhorar, não pro outro, mas pra você dizer, olha, eu tô gostosa mesmo. É isso. Eu sou linda mesmo, olha essa cicatriz aqui, não preciso ter, eu posso tirar, posso melhorar. Não, mas essa ruguinha aqui, olha, conta a minha história, né? E assim, eu sou totalmente lá em cima. Se alguém perguntar se eu sou cheia de mim, sou, a ponto de transbordar. E eu aprendi isso com a vida. Foi porque foram tantas coisas que eu passei, doutora, que hoje eu estar sentada nesse sofá, dividindo isso com você, eu posso transbordar, porque foi a minha história que me trouxe até aqui. Então, a sua história vai levar você a lugares que você nunca imaginou. Olha eu aqui. Profeta, profeta. Né? Cheirosas! Até a próxima semana. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. André Oliveira, Obrigada. por favor, Obrigada. menos de um mês, tá?